Olá, meu nome é Cristiane Gomes, eu sou psicopedagoga e doutora em educação e esse é o terceiro vídeo da nossa série Habilidades Necessárias para a Alfabetização. E nós vamos falar um pouquinho sobre a habilidade de organização espaço-temporal. Mas antes, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para que vocês possam receber semanalmente os nossos conteúdos. A organização espacial é a possibilidade que nós temos, a nossa capacidade de colocar o nosso corpo como referência em relação a pessoas ou objetos que estão em movimento ou não. A criança, ela coloca, em movimento essa habilidade espacial quando a gente pede para que ela se sente em uma cadeira, para que ela fique em frente a uma mesa, quando a gente solicita que ela faça um desenho em que ela vai colocar os elementos desse desenho organizados, no papel. Por exemplo, uma paisagem de uma casa, um sol e uma árvore. O sol, ele vai na parte superior da folha. Geralmente, a casa ela é centralizada, a árvore fica em um dos lados da casa. Ou seja, é a capacidade que a criança vai tendo de se situar com relação ao mundo externo, né? A orientação espacial, juntamente com a lateralidade, é o que nos possibilita tomar consciência de frente, trás, direita, esquerda, em cima, embaixo. Nós fizemos a semana passada um videozinho sobre esquema corporal e lateralidade. Dê uma olhadinha lá que tem algumas coisas interessantes com relação à habilidade para a alfabetização. No que se refere à escrita, por exemplo, a organização espacial é o que nos possibilita, junto com a lateralidade, a discriminar as letras impressas, por exemplo, na leitura, B, D, P, Q, e outros sinais gráficos que são muito parecidos, que às vezes só inverte, o lado em que essas letras ou números estão sendo representados. Então, a organização espacial vai ser também o que fundamenta a leitura e a escrita, sendo que ela se dá da esquerda para a direita. Já a organização temporal, ela desenvolve 3 habilidades importantes. Uma que é a de sucessão de acontecimentos, o que vem antes, o que vem depois. A de intervalo, ou seja, duração de tempos mais longos, mais curtos. Por exemplo, os dias da semana, meses, os anos, né? E o ritmo, aquilo que é mais acelerado, aquilo que é mais lento. Uma outra coisa que a organização espacial nos mostra é a impossibilidade de retroceder no tempo. Ou seja, aquilo que passou, passou. Não tem como retomar isso, né? Para as crianças, essa é uma das habilidades mais difíceis de ser construída. Por quê? Porque ela é totalmente abstrata. Mas a gente consegue trabalhar algumas coisas com as crianças para que a gente consiga pontuar esse desenvolvimento. Uma das coisas fundamentais e que vai possibilitar que a criança perceba a objetividade do tempo, né? Ou seja, o tempo que a gente marca aí no relógio é uma rotina específica. Horário de acordar, horário de tomar as refeições, horário para fazer as tarefas, horário do banho, horário para dormir. Esses horários, eles vão direcionando a referência de tempo para a criança. Mas junto com essa referência de tempo, que a gente pode dizer que é objetiva, a gente tem aí uma outra referência que é subjetiva, que é criada por nós, criada pelas crianças, enquanto elas estão realizando as atividades. Por exemplo, uma atividade que é muito legal, parece que o tempo não passou, parece que o tempo passou muito rápido.
E uma atividade que a gente não quer muito fazer, parece que o tempo é uma eternidade, né? Eu faço, faço, faço e o tempo ele não passa. E por que essas duas habilidades, a do espaço e do tempo, elas são tão importantes para a alfabetização? Primeiro, que para que a gente possa escrever as palavras, a gente precisa de uma sucessão de letras e uma sucessão de palavras para que elas façam sentido num texto escrito e até mesmo na hora que a gente fala, né, na oralidade. Uma outra coisa importante é o ritmo, como nós falamos. Por exemplo, uma poesia, eu não falo no mesmo ritmo e na mesma entonação do que um texto que seja uma mensagem, uma receita de bolo. Ou seja, eu preciso organizar o meu conhecimento com relação a um tipo de texto e o como que eu vou dar a entonação da minha voz, o tempo da minha fala, para que eu possa representar aquele texto, por exemplo, na oralidade. A sequência de fatos, essa sucessão de acontecimentos, ela me permite uma estruturação do pensamento, né? Por exemplo, eu não falo para a criança, a não ser quando ela é bem pequena, uma sequência de atividades que seja assim: pegue o lápis, agora pegue o caderno, agora faça um desenho. Eu não tenho um pensamento separadinho assim. O que eu falo para a criança? Pego o lápis, o caderno e faço um desenho. Ou seja, eu tenho 3 ações representadas nessa minha fala, né? E que a criança, ela vai sequenciar isso, ela vai organizar isso em termos de ação e em termos de pensamento, de acordo com aquilo que ela conhece, ou seja, ela vai organizar a tarefa de acordo com o que eu falei nessa sequência que está na minha oralidade e que ela determina que eu tenha várias ações, né? Então, além de uma questão de alfabetização, de escrita, eu também tenho uma organização do meu pensamento para que eu possa transformar esses pensamentos efetivamente em ações. Não há como a gente separar esses elementos da psicomotricidade e que envolvem o corpo, como o esquema corporal e a lateralidade, o espaço e o tempo. Ou seja, corpo, espaço e tempo, a gente não consegue separar. O que eu fiz aqui nesses 3 primeiros vídeos foi separar didaticamente para que a gente possa entender o mecanismo desses 3 aspectos do nosso conhecimento. Mas eles não se separam. Ao mesmo tempo em que eu estou brincando num jogo de tabuleiro, eu estou discriminando objetos, eu estou fazendo uma sequência que me permita elaborar uma estratégia, eu estou analisando o antes e o depois das minhas jogadas, ou seja, eu estou articulando tudo ao mesmo tempo. Não há como a gente fazer essa separação. Há brincadeiras interessantes para a gente desenvolver a habilidade espacial e temporal, como jogos de tabuleiro que eu já falei, brincar de cabra cega, né, vendar os olhos e tentar se locomover em um espaço através da orientação de uma outra pessoa. A gente vai trabalhando aí a habilidade, tanto as habilidades auditivas como a habilidade espacial. E dentro da alfabetização, eu gosto muito de trabalhar com a sequência de elementos. Ou seja, essas tirinhas que têm sequências em que a gente pode criar história, em que a gente possa primeiro ordenar essas sequências e depois tentar criar um texto lógico, que tenha começo, meio e fim, que na verdade é isso que a sequência faz, né? Trabalhar com começo, meio e fim. Essa é uma habilidade que nos possibilita isso.
organizar logicamente um texto. Na próxima semana, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre consciência fonológica, né? O nosso último vídeo da série de habilidades necessárias para a alfabetização. É claro que não são só essas, a gente tem várias outras habilidades, mas eu escolhi esse conjunto de habilidades para fazer parte desses 4 videozinhos. Então, até a próxima semana.